Seja bem-vindo, eu sou o João e este é mais um vídeo aqui desse canal que eu tô gravando aqui o pós-jogo da derrota para o Chelsea por 1-0. É o seguinte, eu acho que esse jogo, eu vou falar algumas coisas, eu vou criticar o Simeone aqui, mas espero que você me entenda. Mas é o seguinte, a escalação, ele vai com o Oblak no gol, o Llorente como ala, supostamente, aí o Savic, o Felipe e o Hermoso, e o Lemar como um ala pela esquerda. O Coque, o Saul, o João Félix e o Soares no ataque. Então é o seguinte, primeira coisa, eu falei no meu Twitter que quando o Tripper foi suspenso, a gente precisava, eu dei lá as opções de que quem poderia substituir o Tripper. Aí eu falei lá, colocar o Versalho, colocar o Carrasco de ala, testar o Ricardo. Falaram do Llorente também. Ele fez 3 dessas opções, na verdade fez todas. Só que o Ricardo, ele só foi jogar jogo passado. O Ricardo ele jogou a Copa do Rei contra o Cornellá e o Cardassar, que foram times de divisões baixas. Mas você tem que testar. O Versário que se machucou toda hora. O Llorente, ele foi sacrificado. É o seguinte, o time estava mal. Então o que você faz? Você volta para quando o time está bem, encaixa todo mundo que estava jogando bem, enquanto o time está jogando bem. Então você fazia o quê? O Oblak, aí o Savic, o Hermoso, o Coque de primeiro volante, com o Llorente, o Lemar, o João Félix, o Soares. Quem não tem, você substitui. Você não vai sacrificar o que é bom em uma posição para colocar um outro cara que pode fazer essa função. Você tem que deixar o cara que é bom na posição em que ele é bom e sacrificar um outro jogador. E o Simões não fez isso. O Llorente foi sacrificado. E aí, eu nem acho que o Llorente jogou mal. Eu nem acho isso. Eu só acho que, por exemplo, no segundo tempo, o primeiro tempo a gente se defendeu. Eu acho que ele recuar o time não foi nenhum problema, porque a gente até conseguiu se defender. Mas quando a gente precisava de uma válvula de escape para o contra-ataque, porque a gente só vinha criando chance quando na saída de bola errada do Chelsea. A gente não vinha criando nada em contra-ataques. Até porque o Soares ele é um atacante de posicionamento, ele não é um atacante que faz pivô e não é um atacante de velocidade. Então, quando dava um bicão para ele, não ganhava do zagueiro, quando eu jogava na frente para ele correr, ele não ganhava na corrida. Então, se você colocasse o Llorente no lugar do Saúl, do João Félix, sei lá, você teria um cara de velocidade. Por quê? Porque ele ia atacar a linha de defesa e ia ter alguém lançando. Só que isso não aconteceu, porque o Llorente ele ficou o jogo inteiro defendendo. Isso matou o jogo do Llorente. E a gente perdeu o jogo não à toa, porque o Llorente ele não atacou, porque o Llorente não chegou no ataque. O cara é o líder de assistência do time no Campeonato Espanhol. O cara, ele não é o líder de assistência do time na temporada, mas ele é o segundo jogador que mais participou de gols. Você não pode deixar ele para defender. Você inventa o Saúl de ala direita ou colocava o Ricard. É o que eu falei. O Ricard, ele tinha que ter sido usado antes. A gente tinha visto contra o Cardassar que era um time da quarta divisão, mas ele tinha feito um gol que era um gol modo difícil, um gol de canhota, que é a perna ruim de fora da área. Não era um gol que sai todo dia. E aí o Simeone não usou ele, ficou usando o Versário, que a gente sabe que não estava dando certo, foi testar o Llorente e aí e o time se deu ruim, porque nenhum dos dois tem capacidade de substituir o Tripper como ala. E aí deu ruim. Outra coisa, o Lemar jogou de ala. Eu tinha falado que isso poderia acontecer. Só que não da maneira que aconteceu. Por quê? Porque o Lemar, ele é um meio campista. Quando eu falei para ele jogar de ala, é para ele ser mais uma opção de passe enquanto o time está atacando. Enquanto não ser que nem um cara velocista como o Carrasco. Você não vai ter esse cara no contra um. Só que o Lemar, ele ficou na função defensiva. Ele até avançou mais que o Llorente, mas ele fez um jogo que tomou decisões erradas. Teve um lance que era o passe do João Félix e tentou um lançamento para o Soares e aí acabou errando. Mas era para ele jogar no meio campo. Por quê? Porque quando ele recebesse a bola no meio campo, ele teria capacidade de tentar um passe. Porque ele é meio campista. E outra, o João Félix, eu não vou criticar o João Félix, sabe por quê? Porque ele jogou de meia, ele é atacante. Ele é atacante, ele não pode jogar. As melhores partidas do João Félix
é ele vindo buscar receber a bola. É ele saindo do ataque para vir buscar a bola, como mais ou menos eu fiz o movimento aqui com o dedo. Ele, ao invés de ele fazer isso, ele já estava aqui, ele não fazia nada, ele ficava no meio, ele ia para a esquerda. E aí não tinha o que fazer, porque se a gente for jogar em contra-ataque, era pro meia ser um meia de chegada. Era para você ter um atacante, o Soares fazendo pivô, e ter um meia que ia chegar para fazer os gols. Só que o João Félix não faz isso. Não é a característica do João Félix, ele nunca jogou de meia. Aí poderia ser o Saul fazendo isso, mas o Saul também não tem essa característica, até porque o Saul jogou de primeiro volante, não o Coque. O Coque jogou mais avançado, só que aí o Coque também não é um cara que chega no ataque. E aí o que aconteceu? A gente não criou nada. A gente não criou absolutamente nada. As chances que a gente criou foram quando a gente encaixou pressão no ataque e o Chelsea não conseguiu sair jogando. E aí deu ruim, a gente perdeu o jogo. É triste. Então, o que eu acho que... Eu acho que é um resultado virável. Eu acho que dá pra virar. Eu confio, inclusive, que vai virar. Porque vai ter a volta do Tripper, do Carrasco e do Gimenez. Não sei se esses caras vão ter condição. Até porque eu não prevejo o futuro. Mas eu confio que dá pra virar. Porque o Tripper a gente já sabe da qualidade dele. Que ele, quando ele voltar, o time vai crescer junto com ele. Então, é isso. Aí entrou no segundo tempo. Entrou o Renan Lodge, entrou o Vitolo. O Vitolo até entrou bem, incrivelmente, mas entrou o Dembélé, mas o time já tentou um abafo. Mas é isso. O Correa ele jogou como mais ou menos um ala também. Não como um ala, porque ele atacava, mas era para o Llorente era para ele jogar junto com o Llorente, mas o Correa ele não estava também fazendo a dele, eu não vou criticar. Ele tava jogando mais ou menos marcando o Marcos Alonso na ala e acabou que deu certo. A defesa não foi ruim, a gente tomou um gol por completa, porque o Hermoso ele falhou no lance, mas o time vinha se defendendo bem. O problema é que o time não encaixava ataque. E aí quando você não encaixa nenhum ataque, você praticamente se é um jogo de ataque contra a defesa. O Chelsea tocava, a gente recuperava, perdia a bola. Eles tocavam, recuperava, perdia a bola. E aí acabou dando ruim, a gente acabou perdendo o jogo. Tomare, próximo jogo contra o Villarreal. Olha, tomare. Não vai ser a volta do Tripper, mas tomare que o Simeone, ele teste. Aqui que é um jogo difícil, mas põe o Llorente no meio campo. A gente tem jogo com o Real Madrid daqui 2 ou 3 semanas. A gente não pode ficar com o Llorente de ala. Ok, que pro jogo contra o Real Madrid, que vai ter a volta do Tripper, a não ser que o Llorente se machuque, ele vai voltar para o meio campo. Mas a gente já tem que testar, o Ricardo, que é um cara jovem, talvez seja reserva do Tripper, porque não dá para depender do Versálico, que de ala é tenebroso. Então é isso. Então é isso, se inscreve, deixa o like, compartilha e tchau. Até o próximo jogo, não sei se vou gravar pós-jogo com o Villarreal, mas quem sabe.